trabalho dessa tarde, refletindo sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Nos foi proposto para esta tarde o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Fora da Caridade não há salvação. Ele, por si só, esse capítulo, ele nos traz algumas reflexões. A primeira delas é que, ao longo do Evangelho segundo o Espiritismo, até então, Kardec traz as máximas, as recomendações de Jesus, como bem-aventurados os pobres de espírito, em um capítulo, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os misericordiosos, amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, e por aí vai. Mas quando chega aqui, Kardec traz uma frase, uma expressão cunhada, e ela é essencialmente espírita, o que não desvincula o Evangelho do Cristo, porque sabemos ser a doutrina espírita o Consolador, prometido pelo próprio Jesus, que aclararia as consciências e lembraria o que nós havíamos esquecido daquilo que ele nos ensinou. E Kardec traz esta expressão que, quando nós vamos adentrar o estudo, nos causa, não diria espanto, mas nós ficamos a refletir qual distância nós estamos daquilo que nós tanto buscamos. Porque salvação nós podemos dizer que é a felicidade. Mas sob um outro prisma, quem é que precisa ser salvo? Se nós estamos bem, se nós estamos felizes, se nós não temos fome, não passamos sede, se nós não temos a privação do necessário, nós podemos nos considerarmos os felizes do mundo. Mas quantos de nós está nessa condição, mas não se sente completo? Quantos de nós têm estas condições básicas de viver, de sobreviver, tem saúde do corpo, tem um lar, mas não se sente completo? Quantas pessoas não cabem em si, em luta com uma irritação que não sabe de onde vem? Quantas pessoas não cabem em si porque não aceitam muitas vezes a condição própria do corpo físico, ou da aparência, ou das escolhas de um filho? Ou não aceita as opiniões que divergem da sua? Quantos de nós se agita com estas questões que, na maioria das vezes, não nos diz respeito? Há pouco nossa irmã leu a importância do Evangelho no lar. Um lar sem Evangelho não é lar. E quantas vezes nós estamos no nosso lar, e principalmente nos dias de hoje, onde a gente pega o aparelho celular e pode ir para qualquer lugar do planeta e fora, porque tem câmeras disponíveis para ver a Terra de fora. E a gente vai, só não fica no lar, só não fica junto do filho, junto da esposa ou do esposo ou do irmão, não dá bom dia para o vizinho. Quantos de nós usa a nossa liberdade de
consciência para afastar-se do irmão mais próximo. Segundo Kardec, na Revista Espírita, ele traz uma espécie de escala para que a gente pratique a caridade. E os primeiros são aqueles familiares, aqueles que estão conosco, ombreando, aqueles que a reencarnação planejou com o nosso conhecimento para que nós pudéssemos nos reajustar, colocando em primeira instância os pais, os filhos, os irmãos, depois aqueles amigos do coração, depois aquele próximo em necessidade. E nós enxergamos a necessidade apenas na falta do alimento, na falta da roupa, na doença, esquecendo que dor, que sofrimento, ele não é só no âmbito físico, é muito mais dolorido aquela dor que atinge o coração. Tanto que no Evangelho vai dizer que as dores mais acerbas são aquelas que afetam o coração. E nos dizem os Espíritos que o caminho para a nossa salvação, que o caminho para a nossa felicidade é a caridade. Mas o que seria a caridade? Nós, quando adentramos aqui, alguns devem ter visto, está escrito ali no quadro: necessitamos de arroz, feijão, massa. Porque é uma campanha, é um trabalho que a Casa Espírita faz assistindo famílias necessitadas. E não há evangelho que mate a fome física. A quem tem fome, alimento. A quem tem sede, água. É a primeira emergência. Mas leva-se também o evangelho, se não falado, sentido. Porque se leva aquele alimento, se faz aquela doação, gratificado em si mesmo por ter auxiliado alguém que está passando por uma necessidade, sem precisar nenhuma retribuição ou sem precisar que alguém veja. Não é necessário que façamos propaganda nossa se estamos fazendo algo bom. Aliás, quando fazemos isso, estamos dando apenas um atestado do nosso orgulho e da nossa vaidade e da nossa necessidade de salvação. E as nossas necessidades são muitas. E Kardec, quando nos traz nesse capítulo, fora da caridade não há salvação, ele coloca um subtítulo e coloca duas passagens de Jesus. Duas histórias. Mas esse título nos diz muito. De que precisa o Espírito para ser salvo? E aqui a gente vai fazer uma breve observação, porque a gente sabe que tem pessoas que frequentam a casa espírita, às vezes estão vindo pela primeira vez, e quando nós vamos estudar o livro dos Espíritos, até determinado momento o Espírito é escrito com letra minúscula, porque Kardec trata disto, e a espiritualidade trata disso conosco, como sendo um princípio inteligente, de onde Deus trabalha a criação dos espíritos.
simplificada. Mas em determinado momento, Kardec começa a tratar com os espíritos a respeito dos seres inteligentes da criação, que somos nós, os espíritos imortais, individualidades que, criados simples e ignorantes, caminham para Deus paulatinamente. E aí, Kardec faz a distinção e escreve com E maiúsculo. Então está bem claro que o que precisa o espírito não é o Alexandre, não é a Rosana, não é o João, não é a Maria. Estamos com esse nome, com essa personalidade, neste contexto, nesse tempo, encarnados. Mas já fomos muitos, em muitas épocas, em muitos lugares, em muitos contextos, aprendendo. O Espírito encarna e encarna. Então Jesus, Kardec é muito feliz em trazer este título assim, porque Jesus não falou para João, Pedro, Felipe, ele falou para o Espírito imortal, que somos todos nós. Então a gente não vai ler toda a passagem, mas a primeira dela consta lá no final do Evangelho de Mateus, que com mais duas são conhecidas como as parábolas do juízo final, que é aquela que Jesus diz que quando um filho do homem vier, vai separar os bodes das ovelhas. Então ele utiliza desta figura para dizer quem serão aqueles que serão salvos. O juízo final vamos entender que é quando o nosso planeta chegar a um patamar melhor pelo qual estamos passando. Já estamos no alvorecer de uma era nova, de um mundo de regeneração, saindo deste mundo de provas, expiações, mas carregamos conosco um passado que precisa ainda de muito reajuste. E Jesus vai dizer que lá no final, nesta época que estamos vivenciando agora, onde serão separados aqueles que vão se tornar então felizes, que vão ser salvos, daqueles renitentes, teimosos. E os que são teimosos, né? Não vai ali, Joãozinho vai. Não vai ali, Joãozinho. Joãozinho vai. A gente bota uma cadeira, bota ali para o Joãozinho não se machucar. Ele dá um jeito. O espírito imortal não é diferente. E aí Jesus diz o seguinte: aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome, me destes de comer. Tive sede, me destes de beber. Careci de teto, e me hospedastes. Estive nu, e me vestistes. Achei-me doente, e me visitastes. Estive preso, e fostes me ver. Então vejam essa observação de Jesus: tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Lembram o que Jesus dizia sobre reino? Jesus repete muitas e muitas vezes, pelas anotações dos evangelistas, o reino de Deus. Que reino é esse? Pela doutrina espírita, a gente tem uma clareza muito grande desse
salvar, eu quero ser feliz, está dentro de ti, está dentro de nós. Não tem nada fora de nós. Se eu estou irritado, se eu estou insatisfeito, se eu estou incomodado, eu procuro e acho um motivo exterior. A gente acha. E a gente é tão inteligente que a gente convence as pessoas que aquele motivo é o que me irrita, que me incomoda e é o que me impede de ser feliz. A gente sempre acha alguém que concorda com a gente e convence. E Deus? Como será que Deus nos olha nesses momentos? Então esse reino, ele é uma conquista íntima. Ele é uma conquista pessoal. E ele é uma conquista que nós precisamos dar atenção para ela. Uma maneira simples, bem simples, da gente se conhecer. Mas aí a gente tem que ser imparcial conosco. A gente tem que olhar para nós de verdade, como a gente costuma olhar para os outros. E vamos eleger uma pessoa que a gente ama muito e que está longe. A gente para, respira fundo, fecha os olhos e pensa nela. A gente vai experimentar um sentimento, uma sensação. Agora, a gente vai fazer o mesmo exercício. Uma pessoa que está longe, mas que a gente não simpatiza. Ou talvez aquela pessoa que a gente se magoou, que a gente brigou. A gente vai experimentar um sentimento. A pessoa não está ali. A pessoa não está pensando na gente. Ela não mandou nenhum recado para nós. Somos nós mesmos. Este sentimento é trabalho nosso, porque a gente pode eleger uma pessoa, a gente pode eleger pensar e conversar sobre o time adversário, sobre o partido político que a gente não gosta, sobre uma atitude que a gente não gosta, sobre uma notícia de um assassinato, uma coisa horrenda. Que a gente sente e o que esse sentimento muitas vezes produz, porque uma coisa é a gente sentir, a outra é o processamento que a gente faz e as ações, o que a gente diz. Tem pessoas que se estremecem com alguma coisa e vão para as redes, a gente vê as redes sociais, todos nós vemos quanta violência em pessoas que até então a gente não imaginava que tivesse aquele preconceito, aquela violência, aquela intolerância. Vamos imaginar uma pessoa, um irmão nosso, um psicopata, acusado de crimes horríveis, certo? Está lá, vai passar o resto. E quando a gente escuta as notícias, a gente se incomoda. Isso é natural. Aí consegue uma entrevista com ele. Ele diz na entrevista: só não matei mais porque me prenderam. Se me soltar, eu vou matar de novo. O que a gente pensa? Como é que a gente se sente? Mas tem uma coisa que a gente nesses momentos esquece. Eu me julgo melhor que ele. Mas para Deus nós somos iguais. Para Deus, todos nós somos iguais. Vai tirar a responsabilidade do que ele fez? Não. Ele vai ter que arcar com essa responsabilidade. Então, quando nós rogamos a Deus ajuda, perdão,
propagar isso nas nossas relações, e as nossas relações não são só com aqueles que a gente conversa. Quando a gente entra em contato com uma notícia, ou um pensamento íntimo, com a notícia a gente entra naquele embate, né? Aí a gente discute mentalmente, condena e executa, né? E com a gente mesmo também. Porque emerge de nós, como espírito que somos, os nossos eus passados. E isso causa conflitos. Isso nos deixa sedentos de água ou de paz. Nós ficamos com fome de quê? De alimento? Ou de tranquilizar a nossa consciência? Reduzir os batimentos cardíacos? Porque tem pessoas que vivem no 220, né? O mundo vai acabar daqui a pouco. Tem pessoas que vivem assim. A pressão, 20 por 30. Se baixar, fica... senão não se conhece. Então a sede e a fome que Jesus fala, pode ser a fome do corpo, pode ser sim a sede do corpo, mas o Espírito desencarna e não precisa mais comer. Espírito imortal. Quantos espíritos na espiritualidade, quantos irmãos nossos estão sofrendo porque não conheceram ou não se alertaram para algo espiritual durante a encarnação? Quantos foram vencidos por vícios de toda ordem? Quantos sustentaram a intolerância a vida toda? E agora não conseguem no plano espiritual tolerar a si mesmos. Para que a gente possa compreender, a partir deste quadro, que nos iguala. É esse o barco que nós estamos. Não há entre nós aquele que não sofra. Por vezes bate à nossa porta a doença. Por vezes ela leva um ente querido. Às vezes nós vemos uma mãe chorando a partida de um filho. Que dor é essa? Por vezes, a intolerância dentro do lar produz crimes, dissoluções, dificulta a educação dos filhos. E nós vemos hoje os jovens, muitas vezes sem rumo nenhum, passando tempo nas mídias sociais, vivendo numa ilusão de aparências, de uma ilusão que logo vai terminar, porque a juventude passa rápido. E eles não têm, então, consigo valores do Evangelho construídos dentro do lar. O caminho é a caridade. Mas que caridade é essa? Diz Allan Kardec, após as duas passagens que ele coloca, e a segunda é uma bem conhecida de nós, que é a parábola do bom samaritano, e essa, ela denota claramente a postura que nós podemos começar hoje. Hoje, colocar no nosso raciocínio, que ocupe a nossa mente, o nosso tempo, que é a lição da compaixão. Porque a caridade, ela reúne todas as virtudes que Jesus ensinou para nós. Quando nós, e mesmo Paulo de Tarso vai dizer, ainda que eu falasse todas as línguas, ainda que eu
E Kardec, após a parábola do bom samaritano, ele vai nos dizer que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, que são as virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Então, o sofrimento que nos bate à porta do coração nós criamos, porque sustentamos o orgulho e o egoísmo. Mas assim como eu sofro, a minha irmã sofre. Ensinam-nos os Espíritos que quando eu esqueço um pouquinho do meu sofrimento e escuto a minha irmã simplesmente, sem julgamento, sem julgamento não é só esperar a pessoa terminar de falar e falar, é mentalmente. A pessoa está te dizendo que, poxa, a minha irmã também tem dificuldades. Que Deus nos abençoe. Quando eu volto para mim, o meu problema, o meu sofrimento não sumiu, mas ele parece que diminuiu, porque eu estou mais tranquilo, porque eu estou mais harmonizado, porque eu elevei o meu pensamento. E mais do que elevar o pensamento, eu elevei a minha atitude, a minha ação. São coisas que nós podemos ir exercitando através desse sentimento que é a compaixão. E na parábola do bom samaritano vai esclarecer melhor o que seja essa caridade essencial, como diz Emmanuel, além da caridade material, uma caridade moral. Dizem os Espíritos que a caridade moral consiste, no mundo que nós vivemos, em nos suportarmos uns aos outros. Olha bem, não falou em amar. Não falou em amar. Suportar. A gente não consegue isso. Ainda não. A gente consegue um dia ou outro com uma pessoa. A gente consegue com algumas pessoas. Mas lembre, amar o próximo. Quem é o nosso próximo? Foi a pergunta que o doutor da lei fez a Jesus para tentar ele. E Jesus diz na parábola do bom samaritano: o que é que está escrito na lei? O que ledes nela? São duas perguntas. Vejam que Jesus é um educador por excelência. Sabia da maldade, mas deixou o ensinamento para nós. Ele perguntou: o que está escrito na lei e o que você lê nela? Qual é a tua interpretação? Porque uma coisa está escrito, é a gente conhecer a lei. A gente conhece o Evangelho já há 2000 anos, mas as nossas atitudes, o nosso padrão vibratório, os nossos pensamentos mostram como nós estamos lendo essa lei. A gente até pode dizer o contrário. Então o doutor da lei, que era o doutor da lei, ele simplesmente repetiu o que estava escrito. E Jesus disse para ele: isso aí, faze isso e viverás, que é o ser salvo. Mas ele não se deu por satisfeito. Quem é o meu próximo? E aí Jesus dá-lhe uma chinelada nele. Porque ele conta a parábola do bom samaritano para um doutor da lei. Sabe quem é o samaritano? Para os judeus daquela época, era a pior espécie. Eles se matavam. Então vinha um sacerdote, ou melhor, uma pessoa descia de Jerusalém para Jericó. Isso coloca uma reflexão para nós
Então aí eu irritado, eu incomodo alguém, eu reclamo, eu xingo, eu bato a porta, né? Eu deixo de fazer uma atividade dentro do lar, a louça hoje era minha, não lavei. Por quê? Porque eu dei uma baixada na minha vibração. O que acontece quando a gente baixa a vibração? A gente fica na vibração de espíritos inferiores, né? A gente foi lá ver eles, a gente se permitiu, a gente não teve força para se manter lá em cima e eles fazem a festa. Muitas vezes, se nós não temos o hábito do Evangelho no lar, o hábito da prece, o que acontece? Eles tomam conta. E a gente fica como na parábola, como aquela pessoa da parábola, semi-morto. Então, vem um sacerdote, vê a pessoa caída, vai embora, faz que não vê. Quem era o sacerdote? Era o homem da igreja, era amigo do doutor da lei. Veio o levita, amigo do doutor da lei também, né? Já estavam juntos. Olha, passa adiante. E aí vem aquele que era o marginalizado, que era a escória. E diz a parábola que um samaritano viajava, chegando ao lugar onde aquele homem, tendo visto, foi tocado de compaixão. Quem era o homem caído? Ninguém sabe. E ele também não sabia. Ele simplesmente viu alguém caído e a compaixão fez com que ele fosse na direção fazer o impedir. Então a compaixão é um grande passo que a gente pode começar a exercitar. Porque quem está irritado está caído. Deus não vai se corporificar para ajudar aquela pessoa, ela vai chamar alguém próximo. E de preferência alguém que tem alguma coisa já mal resolvida, que daí já resolve de uma vez, para ajudar. É a chance, se tem alguma rusga, perdoa e executa e exercita a compaixão. O que a gente faz? Bem feito. Olha aí, está colhendo o que plantou. Deve ter feito alguma coisa na vida passada. Não é? Compaixão. Então, Kardec cunha essa expressão fora da caridade. Se nós não conseguirmos, e nós vamos conseguir, enquanto nós não conseguirmos exercitar a caridade, vamos estar, mesmo achando que não, necessitando de auxílio. E o convite é servir. Porque Jesus nos disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então essa expressão fora da caridade, não há salvação, Kardec deixa claro. Ele escreve no Evangelho. Não depende de nenhuma seita religiosa. Eu posso ficar 80 anos numa casa espírita e não ser salvo, porque eu não fiz a minha parte. Mas alguém pode se dizer ateu e nunca entrar em nenhum lugar de religião, seja uma casa espírita, seja na Umbanda, seja na católica, na protestante, evangélica, e ser salvo, porque ele tem no coração a compaixão, ele auxilia no que é necessário. E lembremos, o Evangelho no lar, ele traz essa luz, essa ajuda para que a gente possa compreender e fortalecer o nosso lar. Porque o lar nada mais é, como diz o Espírito Neo Lúcio, um exportador de caracteres
para a sociedade, para o mundo. Exportador de características. Então, Joãozinho pequenininho cresce num lar evangelizado, num lar onde há diálogo, num lar onde se cultiva o evangelho no lar, onde se tem respeito pelas diferenças, onde as pessoas procuram não gritar e se impor umas às outras. Ele vai crescer com características semelhantes. Ou, pelo menos, vai ter o exemplo. Por vezes, espíritos muito diferentes vêm para um lar assim, para ter o exemplo. Mas, na maioria das vezes, vai surtir esse efeito. Mas a Mariazinha, que está num lar conturbado, que todo mundo grita, que todo mundo é exasperado, que a gente tem que falar baixinho na hora das notícias trágicas, senão a gente não escuta a notícia. Agora não sei quantos morreram hoje, e grita com a criança, porque ela estava falando bem na hora. A Mariazinha vai crescer com essas características e vai para o mundo. Quantos Joãozinhos e quantas Mariazinhas nervosos, irritados, violentos, estão pelo mundo necessitando de amor, de carinho, de compaixão, de orientação. Que nós possamos cultivar a compaixão, que é um passo dos tantos que precisamos dar até alcançarmos a verdadeira caridade, a qual Jesus nos deu o exemplo supremo, perdoando aqueles que o alçaram na cruz, dizendo ao Pai que perdoasse, porque eles não sabiam o que fazem. É assim que Deus nos vê. Quando nós julgamos os nossos irmãos sem saber o mínimo, Deus se compadece de nós, porque nós ainda parece não saber o que fazemos. Mesmo à luz da doutrina espírita, promovemos a separação, a discórdia, a vaidade, o orgulho. Quantas vezes nós nos deparamos com esses sentimentos? Graças a Deus, a doutrina espírita nos esclarece, e cada vez que nós refletimos sobre